Oi, oi, e aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia de Pra Ficar Ligado e o tema é manguezal. Nessa semana, depois de muitos problemas com incêndios no Pantanal, a gente falou bastante disso no último Pra Ficar Ligado, nós fomos negativamente surpreendidos pelas decisões contra a preservação do manguezal. As resoluções 302 e 303, lá de 2002, que protegem as áreas de manguezal e de restinga, foram revogadas pelo atual ministro do Meio Ambiente. O argumento dele é que essas resoluções elas foram abrangidas pelo Código Florestal de 2012. Só que a maioria dos ambientalistas se preocupa com isso porque eles dizem que o que de fato protege essas áreas de restinga e de manguezal são essas resoluções e não o Código Florestal. E aí você deve estar se perguntando, mas por que tem tanta gente contra essas decisões e tentando defender tanto assim a preservação dos manguezais? Você quer entender a importância desses ambientes? Então vem comigo que eu te conto depois da vinheta. Então vamos entender qual a importância do manguezal. Aliás, a gente usa o termo manguezal mesmo, viu? Mangue não é uma abreviação. Nós dizemos mangue quando estamos nos referindo a alguma árvore que faz parte desse sistema, desse manguezal, ok? Mas afinal, o que é o manguezal? Ele é um bioma costeiro e ele é chamado de bioma de transição, porque ele fica entre um ambiente aquático e um ambiente terrestre. Esse bioma está sujeito constantemente ao regime das marés e é por isso que ele é muito rico em espécies que conseguem suportar essa variação ambiental, inclusive a salinidade que é promovida pela água salgada. É um bioma caracterizado por uma baixa biodiversidade. O que significa isso? Que tem pouca quantidade de espécies. Então eu tenho pouca diversidade de espécies. Porém, as populações que se encontram ali, elas são bastante numerosas. Essa baixa biodiversidade, ela se deve justamente ao fato desse ambiente ser muito estressante por conta das alterações de salinidade, dessa enchente vazante que ocorre constantemente lá. Ele é um ambiente muito dinâmico e aí só fica ali mesmo a espécie que é muito bem adaptada a essa situação. Ele ocorre em regiões quentes, geralmente, tropicais, com temperatura mais ou menos em torno de 20 graus. E a amplitude térmica desse tipo de bioma ela é baixa, ela não passa de 5 graus. A vegetação que vive no bioma, no manguezal, ela gosta dessas áreas quentes e úmidas. O regime de marés é fundamental para a vida do manguezal. Ele é responsável pelo transporte de sedimento, de matéria orgânica, pelos propágulos. Os propágulos, só para resumir para você, é como as sementes que as árvores liberam. E além de transportar esse material, ele também transporta água salgada para os estuários e para os canais ali perto. Por muito tempo, o mangue foi considerado um ambiente feio, sujo, mal cheiroso. O solo é muito pobre em oxigênio e, por conta disso, ele permite a proliferação de bactérias que são anaeróbias e o metabolismo dessas bactérias libera gás, por exemplo, o ácido sulfídrico, que tem aquele odor característico de ovo podre, sabe? Bem interessante. E também o metano, que é um outro gás que também não tem um odor muito agradável, né? Só que na realidade, a gente sabe que o manguezal ele é extremamente oposto do que se pensava anteriormente. Ele é importante, ele é um bioma muito importante. Eu vou te contar aqui uma série de motivos para você entender por que o manguezal é importante. No manguezal tem muito caranguejo. Eles vivem ali, né? Eles fazem buracos ali para cavar suas tocas. Aliás, o fato deles cavarem buracos no solo para fazer suas tocas é o que ajuda a dar uma leve oxigenada no solo. Tem também ostra, caranguejo, camarão, ou seja, é uma diversidade, né? E esses animais servem de alimentos para peixes, então os peixes vivem lá para buscar o alimento, né? Eles também buscam abrigo, eles também vão lá para fazer desova, né? Porque é um ambiente tranquilo. E aí esses peixes ali acabam atraindo tubarões, cações, jacarés, aves, né? Que vão lá caçar, que vão lá pescar. As aves,
Elas são atraídas para esses locais aí tanto para capturar e também para fazer seus ninhos. E elas costumam ir quando a maré tá baixa. Tem também golfinho, lontra, guaxinim, enfim, tem uma série de outros animais que não são específicos do mangue, mas estão sempre lá, seja para fazer ninho, seja para desovar, seja para caçar, seja para procurar abrigo. Ou seja, mesmo a biodiversidade sendo pequena ali, ele acaba atraindo uma série de outros animais. Você já percebeu que então tem uma importância ali para a sobrevivência de várias... De novo. Então eu acho que já ficou claro que o mangue ele é importante para a sobrevivência de várias espécies. Tem espécie que só desova em mangue. Ou seja, se não tiver o mangue, ela não vai desovar. Isso pode gerar um impacto importantíssimo para essas espécies e para as que dependem dela. E aí a gente entra numa cadeia sem fim, né? Só que tem mais, não é só isso não. Saiu um estudo recente num artigo científico falando o quanto o mangue é importante para proteger o litoral contra a ação do mar. Inclusive, ele minimiza o efeito de tsunamis. Ele protege as linhas de costa por conta das raízes, das árvores, a estrutura ali. Então já é provado que a força que a água chega numa situação, numa região com mangue é muito menor do que se não tivesse o mangue ali. Além disso, por conta daquela cadeia de animais que estão ali no mangue, que eu comentei anteriormente com vocês, lá é uma fonte de pesca importante, de peixes e de crustáceos. É uma fonte riquíssima de alimentos, de produtos, é associado aí à subsistência de várias comunidades locais. A pesca da ostra de caranguejo, por exemplo, é uma renda importantíssima aqui em Cananéia, no litoral sul. Aproximadamente 4,6 toneladas de produtos pesqueiros por ano são tirados do manguezal. Então eu acho que é um ambiente extremamente importante, né? Outra coisa que é interessante a gente falar, outros estudos um pouco mais recentes demonstraram que o sequestro de carbono no manguezal ele é muito importante. Vou explicar o que é. Sequestro de carbono é quando a vegetação absorve o gás carbônico que está na atmosfera para fazer o processo de fotossíntese. Quanto mais vegetação eu tenho, maior é o sequestro de carbono. Estima-se que no manguezal o sequestro de carbono ocorra de 3 a 5 vezes mais do que na floresta amazônica ou na Mata Atlântica. É importante ou não o manguezal? Tem mais, tem muito mais. O manguezal ele é base de cadeia alimentar. Ele tem uma importância trófica aí absurda. Ele também é berçário de várias espécies, como a gente comentou anteriormente, e tanto marinhas quanto de água doce. Ou seja, tem muitas espécies que vão ali para desovar, para fazer seus ninhos, enfim. Ele também é refúgio de algumas espécies. Então, as espécies estuarinas ou as espécies terrestres, elas acabam indo para os manguezais para fugir, para se refugiar, para se esconder. Tem ave, tem peixe e uma série de outros animais. Os manguezais, muitas vezes, eles fazem conexão com os recifes de coral. E aí, essas espécies que fazem essa conexão, elas precisam dos dois ambientes, porque elas desovam em um ambiente, ou fazem ninho em um ambiente, ou vão lá para se reproduzir e voltam para o outro ambiente. Então, assim, fases de vidas diferentes, elas estão vivendo nesses dois tipos de biomas. Então, se a gente não tiver um bioma, isso pode afetar diretamente o desenvolvimento desse tipo de espécie. Além disso, o manguezal ele fornece alimento para as espécies que vivem no estuário. Acontece mais ou menos assim: quando cai folha, os caranguejos em especial, eles pegam essas folhas e picotam, parte eles comem, parte eles guardam na sua toca para comer depois, enfim. Ou seja, aquele ambiente fica rico em matéria orgânica. Quando a maré sobe e desce, ela lava, ela traz aquela matéria orgânica e leva para o estuário. E aí essa matéria orgânica, esse resto de folha e outros sedimentos, acabam servindo de alimento para as espécies estuarinas. Outra coisa interessante, o manguezal ele funciona como um filtro biológico. Ele absorve uma série de produtos químicos, agrotóxico, esgoto, tudo que vem descendo com os rios acaba sendo filtrado ali pelo manguezal.
E outro ponto importantíssimo, o manguezal, ele tem uma beleza exuberante, ele tem uma beleza diferente e ele atrai a curiosidade. Então, ele é um ponto importantíssimo para fazer educação ambiental. Muitas atividades de lazer e recreação são feitas no manguezal. Todo mundo que já foi para o manguezal com certeza fez guerra de lama. São situações divertidas, né? E um dos pilares da educação ambiental é que quando você conhece, quando você convive num ambiente natural, você consegue sentir a necessidade de preservar. Então é importante fazer esse tipo de passeio, ter esse tipo de conhecimento. Bom, além de tudo isso que a gente falou, estima-se que aproximadamente 120 milhões de pessoas elas dependem direta ou indiretamente do manguezal, porque elas moram ali ou elas se servem desse bioma como subsídio, como fonte de renda, como fonte de alimento. Então, é um ecossistema extremamente importante, é um bioma extremamente importante, né? Bom, o meu papel aqui foi tentar mostrar para você que o manguezal, ele é um ambiente muito importante, é um bioma muito importante, tanto para as espécies, tanto biologicamente, quanto para as populações que dependem dele. Na realidade, a gente tem que pensar dessa forma em todos os biomas, todos eles são importantes, todos eles em algum momento estão interligados. E se todos nós tivermos o cuidado de preservar, cada vez menos a gente vai ter problema ambiental. Não se esqueçam, esse excesso de queimada, pandemia, tudo isso está relacionado com a destruição do meio ambiente. Então, se eu conseguir passar para você um pouquinho do quanto o manguezal é importante, minha missão aqui está cumprida, já fico feliz e eu vejo você no nosso próximo Pra Ficar Ligado. Um beijo!